Aula sobre campo elétrico. Campo elétrico mede a influência de uma carga Q maiúscula geradora. Essa carga Q, quando colocada no espaço, ela vai gerar uma influência ao seu redor. Mas como eu sei então que tem uma carga influenciando um espaço? Basta colocar nas suas proximidades uma carga minúscula, Q minúscula, menor, chamada carga de prova, que vai ser ou atraída pela carga geradora ou vai ser repelida. Então, nesse caso, eu sei que existe uma carga Q maiúscula influenciando esse espaço. E essa influência é então chamada de campo elétrico. Então, do lado esquerdo, nós temos uma carga geradora positiva. E a carga de prova, vamos fixá-la sempre positiva. Se eu colocar essa carga de prova positiva perto da carga geradora, que também é positiva, vai ocorrer a força de repulsão. Por isso, então, que o campo elétrico é para fora, se afastando da carga geradora. Campo elétrico, então, e uma força elétrica de repulsão. Do lado direito, nós temos uma carga geradora negativa. Então, se eu colocar próximo a ela uma carga de prova positiva, vai ocorrer força de atração, porque cargas de sinais opostos se atraem. Por isso, então, que o sentido do campo elétrico é para dentro, ou seja, é de aproximação. Então, houve uma atração. Então, inverteu o sentido do campo elétrico. Portanto, do lado esquerdo, que a gente tinha a carga geradora positiva e a carga de prova se afastava, se repelia, então nós temos essas linhas direcionadas para fora. Essas linhas, então, são chamadas linhas de afastamento, linhas de força de afastamento, porque a força era de repulsão. Do lado direito, a gente tinha a carga geradora negativa, porque então a carga de prova positiva era atraída, a força elétrica era para dentro, portanto, essas linhas de força são chamadas de aproximação. Então, como nós vamos então calcular a fórmula do campo elétrico? Para isso, nós vamos fazer uma analogia com a mecânica, com a força gravitacional da Terra. Então, do lado esquerdo nós temos a mecânica e do lado direito nós temos a eletricidade. Então, imagina a Terra atraindo os objetos ao seu redor. Imagina um objeto com uma massa pequena, com massa minúscula m. Ela vai ser atraída para o centro da Terra com uma força gravitacional chamada força peso, letra P maiúscula. E essa atração da Terra se dá a sua influência, porque a Terra tem uma massa muito grande, então ela tem um campo gravitacional ou aceleração da gravidade, que é a letra G. Então vamos lembrar aqui da fórmula peso, aqui do lado esquerdo. P maiúsculo é a força gravitacional ou força-peso medida em Newton. M minúsculo é a massa m desse objeto que está próximo à Terra, que é em quilo ou quilograma. G é o campo gravitacional da Terra ou aceleração da gravidade, cuja unidade é metro por segundo ao quadrado. Agora vamos fazer uma comparação com a eletricidade. Na eletricidade, eu vou ter uma carga de prova Q minúscula que vai estar próximo à carga geradora, que seria a Terra. Então, essa carga geradora vai atrair ou repelir essa carga de prova Q. Então, essa força de atração ou repulsão é chamada F, é representada pela força F maiúscula.
E essa carga geradora grandona exerce uma influência, que é chamada campo elétrico, que é a letra E maiúscula. Então, nós estamos comparando o quê? O peso, que é a força gravitacional da Terra, está sendo comparada na eletricidade com a força elétrica de atração ou repulsão, letra F maiúscula. A massa de um objeto perto da Terra, que é a letra M minúscula, está sendo comparado com a eletricidade com a carga elétrica de um objeto, a carga elétrica de prova, Q minúscula. E o G, que é a aceleração da gravidade ou campo gravitacional da Terra, está sendo comparada com o campo elétrico dessa carga geradora, ou seja, com a influência dessa carga geradora, que é então o campo elétrico E maiúsculo. Portanto, P, peso, que é igual a M, massa, vezes G, que é a aceleração da gravidade, vai ficar comparando com a eletricidade, F, força elétrica, igual a Q, carga de prova, vezes E, campo elétrico. Agora vamos ver as unidades. F, força elétrica, em Newton. Q, carga de prova. C, que é o Coulomb, C maiúsculo. E o E, o campo elétrico, que é a nossa unidade nova, da nossa grandeza nova, tem que isolar. Se eu vou isolar o E, vou deixá-lo sozinho, o que está multiplicando vai lá embaixo dividindo. Então, a unidade do E vai ficar Newton, que é a unidade da força elétrica, dividido por Coulomb, que é a unidade da carga de prova. Portanto, F, força elétrica em Newton, Q, carga de prova em Coulomb, e E, campo elétrico, Newton por Coulomb. Observações importantes. O campo elétrico E maiúsculo é um vetor. Então ele tem três características: módulo, que é o valor numérico seguido da unidade, direção, que pode ser horizontal, vertical ou inclinado, e tem também os sentidos, que podem ser para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Então a primeira observação fala o seguinte, que o campo elétrico E e a força elétrica F têm sempre a mesma direção. Segunda observação, se essa carga de prova Q minúscula for positiva, o campo elétrico E e a força elétrica F têm sentidos iguais. Terceira, se a carga de prova Q minúscula for negativa, o campo elétrico E maiúsculo e a força elétrica F terão sentidos opostos. Exemplo de campo elétrico. Leitura e interpretação do texto. Então, pegue o caderno, a caneta e vamos tirar os dados. Uma partícula pontiforme de carga elétrica igual a 2 vezes 10 a menos 6 coulombs é deixada em uma região de campo elétrico igual a 100 newtons por coulomb, horizontal e para a direita. Calcule o módulo, a direção e o sentido da força elétrica produzida sobre essa carga. Bom, o que quer dizer pontiforme? Quer dizer que o tamanho dessa partícula, a dimensão dela, não será importante nesse momento. Então, essa partícula é como se fosse um ponto. Carga elétrica é Q minúsculo, igual 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. Campo elétrico E maiúsculo é igual a 100 newtons por coulomb. Direção horizontal, sentido para a direita. Agora vem a pergunta. Qual é o módulo, a direção e o sentido da força elétrica? Então, F maiúsculo igual a interrogação. Resolução do exemplo. Primeira coisa, copiar a fórmula. F, força elétrica, é igual a Q, carga de prova, vezes E, campo elétrico.
A força elétrica é a nossa dúvida, então copia a letra, F igual. Q, a carga de prova, vamos substituir por 2 vezes 10 a menos 6, vezes campo elétrico E, substitui por 100. F é igual 2 vezes 100, 200, vezes copia a potência, 10 a menos 6. Só que desse jeito não está em notação científica. Para isso, pega a vírgula que está depois do zero e vai para o lado esquerdo até o número 2. Bom, arrumei. Agora falta arrumar o expoente. Se eu andei 2 casas com a vírgula para a esquerda, eu diminui 2 casas. Para compensar, eu tenho que somar lá em cima no expoente mais 2. Então, menos 6 mais 2, menos 4. Agora a unidade, Newton de força elétrica. Então, esse valor F igual a 2 vezes 10 a menos 4 newtons é o valor numérico da força elétrica, junto com sua unidade. Então, isso caracteriza o módulo. Direção. Bom, vamos analisar. Como a carga de prova é positiva, a direção é sempre igual, independente se a carga é positiva ou não. Então, campo elétrico e força elétrica têm sempre a mesma direção, horizontal. Ah, agora o sentido sim. O sentido eu tenho que analisar. A carga de prova é positiva ou negativa? Ela é positiva. Então, tem o mesmo sentido. Força elétrica e campo elétrico têm o mesmo sentido. Como o campo elétrico é para a direita, a força elétrica também será para a direita. Valeu, pessoal! Nossa aula chegou ao fim. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no meu canal do YouTube. Valeu, pessoal! Até a próxima!